atiradores, bem-vindos a mais um Chumbocast, o seu videocast de tiro de pressão. E hoje vamos falar de coisas velhas, de coisas novas, algumas boas, algumas não tão boas. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Leonardo do canal Shooter. Eu gosto de falar de velharia, cara. Vamos falar de velharia? Eu gosto, acho legal. Hoje tem velharia. Legal. Muito massa, gostei. Olá, pessoal, Ivanildo. É bom o conjunto dos dois, né? Unir o velho com o atual. Olá, pessoal. É isso daí. Vamos falar de panela velha que faz comida boa. Cara, a voz de radialista do Condom é impressionante, não é, Ele Chay? tem voz de radialista. Verdade. Mesmo. Puta voz de radialista, Radialista. cara. Mas vamos lá. Um primeiro assunto é um assunto velho. É um assunto velho e negativo, mas que ele sempre se renova, infelizmente. Nunca vai acabar. Pode diminuir, a gente se esforça aqui no canal para diminuir, mas nunca vai acabar totalmente. E do que eu estou falando, gente? É sobre a ignorância no tiro de pressão. E quando eu falo de ignorância, eu estou usando aquela definição que é o estado de quem não tem conhecimento. Quando falta conhecimento teórico e formal sobre um assunto, também pode faltar experiência, faltar prática. Então, quando eu falo ignorância, não é num sentido pejorativo, é no sentido de falta de conhecimento. Infelizmente, no tiro de pressão, a ignorância cresce porque é um terreno fértil. É aquela história. Ninguém começa no tiro de pressão sabendo. No mundo ideal, todo atirador de pressão começaria não sabendo, igual uma criança que vai começar a estudar, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, e ela vai aprendendo até que um dia ela domina a leitura, domina a escrita, domina o básico da matemática e por aí vai. Mas no tiro de pressão, a gente tem aquele pessoal que começa no tiro de pressão e não aprende. O cara está, muitas vezes, eu estou atirando de pressão há 5 anos e ele continua sem saber nada. E isso é o tipo de coisa que me impacta, porque de um certo ponto a gente vê com um certo, vamos dizer assim, uma certa decepção, né? A gente espera mais dos atiradores de pressão, porque o tiro de pressão tem um lado técnico muito forte, né, Rondon? Para o cara, a partir de certo ponto, para o cara se tornar um atirador de pressão, ele tem que entender mais a teoria. E o que me deixou assim chateado, sinceramente, quando foi um comentário de um cara, era num vídeo, né, em que eu citava a curva balística. E o cara assim meio fez um comentário com um tom de troça, com um tom sarcástico, deixando claro que, na cabeça dele, a trajetória de um chumbo da ponta do cano até o alvo é uma reta. Não tem som, né, Leonardo? A gente vê você parecendo um filme mudo. É laser. É laser. Parece laser. É laser. Quer dizer que agora o chumbo faz curva, kkk. E isso denota uma baita de uma ignorância, porque sim, o único espaço, isso não vale só para tiro de pressão, para tiro de fogo também. O único percurso que o projétil faz em linha reta é dentro do cano. Assim que ele sai do cano, ele começa a cair. Por quê? Primeiro, a força da gravidade. A força da gravidade, se eu jogar essa garrafinha para frente, ela cai. É a gravidade agindo. No espaço, né, Rondon? Se eu jogar essa garrafinha, ela vai reta. Agora, aqui, ela cai. Resistência do ar. O ar está exercendo resistência e isso afeta a curva. Então, nunca que eu vou jogar um projétil e ele vai ser um laser retinho até o alvo. Rondon, você que é um cara com formação superior em física, você que
tem um pé ali de um lado acadêmico. É triste você ver isso, né, cara? A pessoa que é ignorante de um assunto, mas ela quer aprender, beleza. O problema é quando o cara é ignorante e ainda... vocês estão falando bobagem. KKK, vocês são idiotas. E o cara que está bancando o papel de idiota. Como é que você vê isso? Teles, olha, não é só no tiro de pressão, tá? Mas existe esse tipo de pessoa, sim. Eu vou falar que algo que pode ferir não falo o coração de muitas pessoas, mas é a realidade. Essa pessoa que fez esse comentário, com certeza, faz parte da geração Paulo Freire, que acabou com o ensino básico no Brasil. Para você ter uma ideia, eu já citei algumas vezes, vou citar novamente, eu trabalhava em empresa de engenharia de computação, engenharia de software. E nós teve uma leva de estagiários que foram 3 em seguida, assim, dispensados por situações iguais a essa. Para você ter uma ideia, Charles, uma pessoa que estava terminando curso superior de engenharia de software não conseguia fazer uma divisão. Eu perguntei para ele quanto era 11 dividido por 2, que dá 5,5, ele falou que era 3. Eu perguntei para ele, mas espera aí, mas como que você faz suas provas? Como você fez lá na escola? Como você está fazendo agora na universidade? Não, eu vou tentando até acertar. Então, esse tipo de pessoa, Charles, eles não têm raciocínio, eles não conseguem raciocinar, eles não conseguem entender como a vida funciona, não conseguem entender como a física funciona. Eles acham que são donos da verdade, e aquilo que eles acham que é que tem que acontecer. E até mesmo o laser, você estava brincando aí do laser, até mesmo o laser tem uma difração muito longe, mas ele vai se dispersar também. E é desviado pela gravidade, né? Porque tem as lentes gravitacionais também. Só que é pouca coisa. Sim, é muito irrisório, mas tem. Mas, voltando a falar, Charles, então, infelizmente, esse tipo de pessoa, eles não conseguem raciocinar. Foram literalmente, por conta da influência do Paulo Freire na educação brasileira, emburrecidos. E foram emburrecidos porque uma pessoa emburrecida igual a essa fica mais fácil de ser dominada pelo governo, pelo Estado. Então, Charles, olha, você se deparou com esse daí, se prepare, tem muito mais outros por aí. Não, eu sei. Agora, Ivanilda, aí esse pessoal vai argumentar, mas para que eu preciso saber disso para tirar de pressão? Para que eu preciso saber de curva balística? Para que eu preciso saber dessas teorias idiotas? Eu pego a carabina, tiro para até acertar o alvo. Oi, Charles, é tão simples, né? Você vai perder o tempo de até acertar o alvo. Quando você tem informação, você já acerta o alvo de cara e você já começa a sua diversão. Não estou falando de precisão, de você ir para um torneio em que você naturalmente tem que saber o mínimo do mínimo, poder fazer as compensações de distância, porque de repente você vai usar a mesma carabina numa prova 25, você vai usar 50 metros, tem uma compensação, você tem que avaliar o vento, o clima, tudo. Estou falando mais vamos pôr na diversão. Você bota lá um monte de latinhas, está lá uma distância de 30, 40 metros e vai atirar. Se você não tem essa noção do mínimo, que é o que você vai compensar o vento que está batendo naquela hora para você poder já começar a se divertir, você tem que, muitas vezes, chegar antes do que os seus próprios colegas para até não passar vergonha, né? Pô, doutor, não acertou a latinha? Então, assim, eu acho que a informação, ela te dá o conhecimento, né? Na verdade, ele te dá o básico para você, pelo menos, saber do assunto. Quando você vai conversar com alguém, vamos pôr cozinha. Aqui todos nós sabemos cozinhar. Eu trabalho profissionalmente como cozinha. Então, se a gente for conversar sobre cozinha, vocês tendo uma noção, a gente vai conseguir ter um diálogo. Isso se aplica no tiro. Quando você tem um mínimo de conhecimento e você procura saber esse mínimo de conhecimento, a gente tem 4 anos que eu estou aprendendo sobre o tiro, estudando sobre o tiro. Aí, muitas vezes eu falo, pô, as pessoas falam comigo, mas estudar sobre o tiro, como assim? Estudar, você entender a dinâmica da máquina que você está ali na mão, operando ela, entre aspas, o resultado que você vai chegar, a metragem, a sua posição.
Então, tudo isso é muito importante. Para você estar numa roda de amigos, se você não souber o mínimo, você fica lá parado em silêncio. Então, a informação é algo que ninguém te tira. O conhecimento é algo que ninguém te tira, só te faz crescer. Ô, Leonardo, eu acho que isso também tem a ver, porque existem algumas coisas, algumas atividades que as pessoas imaginam que não requer um conhecimento teórico. Tiro, culinária, serviço de pedreiro, soldador, o pessoal que faz solda, mexe com solda. É tenso. O pessoal pensa, mas isso é manual, eu não preciso. Agricultura, para o cara, isso lógico, na vanha ignorância dele, fala, para plantar eu pego a enxada, faço uns buracos no chão, ponho a semente, água e cresce a planta. Na cozinha, eu pego os ingredientes, ponho na panela e faço um prato. Na solda, eu pego a máquina de solda e está soldado. No tiro, eu pego a carabina e atiro. Você concorda? Charles, eu acho que isso tudo tem muito a ver com o modelo de competências, hierarquia de competências do Noel Burch. E que é isso? É aquele que mostra que a competência se desenvolve em 4 estágios. O primeiro estágio é o estágio de incompetência inconsciente. O indivíduo não sabe que ele não sabe. Esse é o principal problema. E é aquele indivíduo que tem aquela intuição equivocada, a intuição errada. Ele acha que sabe, por isso ele intui algo que na verdade está totalmente errado. É o caso que você deu do exemplo aí do cara que acha que o chumbinho sai em linha reta. Ele não sabe, ele não faz a menor ideia do que ele está falando, só que inconscientemente ele acredita que sabe. É a incompetência inconsciente. E aí ele intui de forma equivocada e acha que aquilo basta. Então ele acaba sendo enganado pela própria intuição, pelo próprio falta de conhecimento. É quando a falta de conhecimento é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o cara acha que sabe. Entendeu? Esse que é o problema. Ele acha que sabe, mas ele não sabe absolutamente nada. Esse, na verdade, é o cara que está muito mais longe de saber alguma coisa. Porque ele não começou nem a fase analítica do processo. Aí esse processo se desenvolve quando você toma consciência que você não sabe, quando você percebe que você não sabe nada. Aí você fala, puta que pariu, agora eu preciso começar a analisar. Essa fase é uma fase que você está desenvolvendo sua capacidade analítica. Você também ainda analisa errado, não tem intuição correta de nada, mas você já tem consciência que você não sabe. E é um estágio muito importante dessa transição. Porque é a partir disso que você vai buscar aprender, se desenvolver, até você chegar no estágio de competência consciente. O que seria esse estágio de competência consciente? O cara já sabe o que tem que fazer, só que ainda não é automático, não é intuitivo. Ele consegue fazer isso pensando, que é o caso de quem está treinando. Por exemplo, trazendo isso para o mundo do tiro, é o caso de quem está treinando. Você sabe que você tem que aguardar a respiração, você sabe que você tem que fazer a visada de tal jeito, você sabe que você tem que acionar o gatilho de tal forma, você sabe que tem que compensar daquele jeito. Esse estágio, você com o processo analítico, pensando, parando para pensar, você consegue fazer. Ainda é um estágio que acontece em erros. Por quê? Porque às vezes você esquece ou pula alguma coisa. Porque você está lá concentrado com muitas variáveis na cabeça, você pula alguma coisa. Então você ainda está naquele estágio que você precisa pensar para fazer tudo. E aí o último estágio do desenvolvimento de qualquer competência é o da competência inconsciente, que é quando você intui corretamente tudo, porque seu nível de conhecimento já é tão elevado que isso se torna automático para você. No tiro é aquele atirador que já está tão preparado, pega um atirador olímpico, ele já treinou tanto, já tem tanto condicionamento, que ele simplesmente pega a arma e faz. Ele não precisa pensar, não precisa fazer nada. Mas é porque esse cara já passou por tudo isso, por todos esses 4 estágios, até atingir a máxima competência, que é aquela que você não precisa realmente pensar. E aí eu acho que existe uma ilusão, Charles, porque o cara vê um atirador olímpico atirando, lá, que ele pega a arma, dá aquela respirada, pum, em 3 segundos, 2 segundos, o cara se prepara e atira. E ele fala, não, isso é fácil. Só que ele não sabe que por trás, esse cara passou por todos aqueles estágios até chegar nesse nível que é da competência inconsciente. Ele já é tão bom, mas tão bom, mas tão bom que ele não precisa pensar. Ele está tão qualificado para fazer aquilo que ele não precisa pensar. E vocês podem ver, tudo que você estuda muito, se desenvolve muito e trabalha muito, você acaba, treina muito, você acaba desenvolvendo isso. É o caso da direção. Eu gosto muito do exemplo da carta de motorista, né? Quando você é novo, tem seus 10, 12 anos, você acha que dirigir é fácil.
Aí você vai lá, pega o carro do pai, bate no primeiro poste, né? Rouba o carro do pai, bate no primeiro poste. Descobre que não é fácil. Aí você vai para outra escola, começa a se desenvolver, ainda faz um monte de cagada. Sai da autoescola, porque você sai sem saber também, você ainda fazendo um monte de cagada, não consegue nem fazer uma rampa às vezes. E aí vai desenvolvendo, aprimorando, lapidando isso. Chega um ponto que isso é tão automático que se alguém te pedir para explicar como é que você faz, você tem dificuldade. De tão automático que se tornou. Então é esse desenvolvimento que você tem que pensar. E agora, pegando um gancho do que o Rondon falou, Rondon, eu acho que no Brasil aconteceu uma coisa muito séria, porque entenderam errado o próprio Paulo Freire. Então não é que eles aplicam Paulo Freire, eles aplicam Paulo Freire errado ainda. Porque Paulo Freire desenvolveu um método de educação de adultos. Ele não desenvolveu um método de educação para pegar uma tábua rasa. Ele pegou um método de educação onde o cara tem cacetada de vícios já da vida, entendeu? E você tem que pegar aquela cacetada de vícios e usar isso a seu favor para educar. E eles falam, vamos educar a criança desse jeito. Só que a criança não tem aquele universo todo simbólico montado que o Paulo Freire fala que é requisito, né, na educação para adultos, que o projeto dele é de educação de adultos. Então eu acho que isso é um dos grandes pecados também dessa aplicação equivocada. O Brasil tentou transformar isso num modelo generalizado, uma coisa que, na verdade, por conceito, é restrito a adultos. Enfim. Charles, deixa eu só dar um exemplo rapidinho aqui do velho e do novo em cima desse tema. Quando eu estive no meu pai, foi muito engraçado, que ele virou e falou assim comigo, com uma B12 original. Ele me chama de Nirda. Ele falou, Nirda, olha só. Aí eu fui com ele lá onde ele estava. Se eu mirar no pezinho, eu vou aceitar no peito dela. Quer ver? Acertar no peito dela. E ele não sabe de compensação. É um senhor de 78 anos que trabalhou na roça o tempo todo. E ele mirou no pezinho e acertou no peito. Aí ele foi e falou, eu não sabia que eu tinha que mirar no pé para acertar no peito. Quer dizer, ele passou a aplicar o que ele faz lá, fazendo uma compensação sem saber de tanto errar, ele, um senhor de idade, buscou a forma de acertar o que ele faz. Então, assim, basta a pessoa querer pensar e buscar atrás. Ele não mexe com a internet, não sabe nem mexer no telefone, mas entendeu uma leve compensação que não é da vida dele, né? Agora, quando a gente fala dessa parte de querer aprender, de querer entender melhor as coisas, a gente também entra na questão de conceitos, né? De assimilar novos conceitos, de rever conceitos, né? E eu confesso para vocês que eu estou passando por uma fase muito interessante de rever conceitos, com atividades do canal, com essa série especial que a gente está fazendo sobre slugs e sobre carabinas custom. Por enquanto, ainda eu não tenho nada palpável assim nesse processo. Mas só de aprender melhor sobre slug, só de aprender melhor sobre carabinas custom, os meus conceitos deles dessas duas coisas estão mudando. Então, assim, eu tô pensando de forma diferente sobre esses dois conceitos, né? Porque pode ser que no final as conclusões sejam até as mesmas, mas uma coisa é você ter uma conclusão baseada num conhecimento superficial e outra coisa totalmente diferente, né, Leonardo? Você ter uma conclusão baseada no entendimento mais profundo da coisa. Então, por exemplo, pode ser que no final eu continue concluindo que slugs são para uso muito específico e que carabinas custom são carabinas voltadas para potência prioritariamente. Só que eu vou ter um entendimento muito melhor por trás da minha conclusão, e isso diferencia, mesmo a conclusão sendo similar, o fato de você ter aí um entendimento melhor, vamos dizer assim, valida melhor essa conclusão, Leonardo? Sim, Charles, na verdade, conforme você vai aprimorando, estudando, abrindo a mente, dialogando com as coisas que estão acontecendo à sua volta, você pode ter as suas conclusões reforçadas pelo aquilo que você está aprendendo ou revistas. Pode ser parcialmente revista ou totalmente revista.
Isso é uma parte do processo de aprendizado, não só de aprendizado, mas do processo científico, Charles. A ciência evolui dessa maneira. Você observa um fato novo. Esse fato novo pode derrubar tudo que você conhecia até então e exigir uma nova formulação. Esse fato novo pode reforçar tudo que você conhecia até então, ou se esse fato novo pode exigir que você faça pequenos ajustes no que você conhecia até então. Então, assim, o céu é o limite nesse caso, tá? Essas novidades que vão surgindo podem modificar tudo ou nada, tá? Rondon. Estamos assistindo o Rondon falando mudo, sem sua voz de radialista. Hoje está todo mundo falando mudo. Não, o vizinho aqui está fazendo uma reforma, alguma coisa, é o maior barulho, por isso eu desliguei o microfone. Mas vamos lá. Vou fazer uma pequena introdução para dizer o que eu quero dizer. Eu gosto muito de assistir coisas que me agregam conhecimento. 80% do que eu assisto é dessa maneira. Então, ou eu assisto YouTube, onde eu posso filtrar, ou eu assisto Discovery Channel, History Channel e assim por diante. E em programas onde eles analisam situações difíceis de serem explicadas, todos os programas nesse sentido, eles dizem, você tem que entrar naquela análise com a mente aberta e sem querer chegar em um caminho, sem um direcionamento prévio, para poder realmente alcançar a verdade daquilo. E é o caso que você está fazendo aí em relação aos slugs e às PCPs custom. Você está tirando aquele pré-conceito que você já tinha com a mente aberta para poder absorver essa informação de uma forma real. E depois disso fazer a sua análise. Junto com você, eu acredito que todos que estão participando dessa série, eu estou nesse caminho dessa mesma forma. Para mim, está sendo excelente. Eu estou aprendendo bastante. Muita coisa que eu não tinha entendimento, eu estou absorvendo agora. Eu tenho certeza que você também, como você acabou de falar. E, no final das contas, sim, nós podemos ter o mesmo pensamento, mas eu, pelo menos, já tenho um pensamento diferente, tá? Meu pensamento meu conceito, tanto de slug quanto de PCPs custom, já está diferente do que eu pensava antes. E é isso que o Schutter falou agora há pouco, do Paulo Freire, que é para adultos e não para crianças. Ou seja, nós temos uma massa de conhecimento, uma massa de experiência nossa, e é em cima dela que nós vamos desenvolver uma forma de pensar sobre um determinado assunto. Então, eu acho que está no caminho certo, Charles. Oi, Vanilda, para você, esse processo deve ser ainda mais interessante, né? Porque, por exemplo, no caso meu, do Rondon, do Leonardo, como a gente tem muito mais tempo no tiro de pressão, muito mais bagagem, esse processo de ter contato com novos conceitos é diferente. E para você, que são novos conceitos mesmo, que você nem... eu creio que muitos deles você nem sabia que existiam. Como é que é? Charles, é muito interessante, né? Eu no tiro pareço tipo assim uma universitária ali, igual meus filhos, 18 anos na faculdade. Porque eu comecei muito tarde, comecei com 42, eu estou com 46, tem 4 anos que eu estou atirando, então já foi tudo muito novo. Eu tinha uma visão, tinha uma lembrança de infância ali adormecida. E o tiro já estava na minha casa há muitos anos, uns 7, 8 anos, e não era nada. Até eu começar a atirar e começar a estudar a respeito. E eu acho que pela minha característica de gostar de entender do que eu estou fazendo, eu tenho muito essa característica, eu gosto de aprender, eu gosto de saber, não gosto só de fazer. Para eu fazer, eu preciso entender. E nesse conceito novo agora, tanto das custom como dos slug, está sendo assim, uma sequência de estudos encaixando no outro. Então, está sendo muito útil, está sendo muito... um crescimento inexplicável. E realmente tem muita coisa ali que eu nem fazia ideia. Aí você começa a entender, aí você volta a rever vídeo, rever falas. Aquele trechozinho ali, eu não lembro, mas era mais ou menos no meio do vídeo. Aí eu volto ali para tornar a entender.
Então, é tudo uma questão de você estar aberto a ter conhecimentos. Tem pessoas que têm essa característica de querer entender, estudar muita teoria e praticar. Eu até me coloco nessas. Tem pessoas que não são muito interessadas em teoria e apanham um pouco mais para poder progredir. Agora, o conceito sobre o custom, para mim, mudou da água para o vinho. Era o que eu sabia, não é nada do que eu vejo hoje e já enxergo com um olhar assim meio que, sinceramente, apaixonada. Principalmente depois da experiência desse último final de semana que passou, eu ter atirado com uma carabina 100% custom. O conceito do slug também está, como se diz, modificando meus pensamentos, está fazendo eu entender um pouco mais a aplicação. E isso é muito bom para pessoas que querem entender. O conhecimento ele vem para você adquirir. Se você vai aplicar, ou se eu vou aplicar ou não, aí é outra etapa, é outra história. Mas saber e entender de coisas que eu nem imaginava está sendo grandioso. Agora, isso a gente está falando aí, né, de um lado dos nossos conceitos. Agora, Leonardo, por que que tem tanto atirador que simplesmente se nega a rever os conceitos? Se, por exemplo, carabina custom. O que todo mundo sempre pensou de carabinas custom? São carabinas voltadas para a potência. Ponto. Não fale de precisão com carabinas custom. Aí nós estamos abordando o ponto de vista das carabinas custom agora, entendendo o que elas são e tudo, e propondo verificar até onde chega a precisão delas. Sabendo que pode ser que a precisão não chegue tão longe, mas a gente vai fazer o que não foi feito até hoje. Até onde carabinas de custom podem ser precisas. E tem gente que simplesmente bate o pé e fala assim, não vão. Mas aí você fala, não, mas peraí, nós vamos testar empiricamente aonde elas vão chegar. Não quero saber, não quero teste, não são. E começa... Aí tem gente que é pior, aí começa a fazer voz de menininha, bater o pezinho, igual tua filha, a Júlia. Não, feio. Por quê, Leonardo? Mudo de novo. Charles, vai ser o festival de cinza hoje. Então, eu acho o seguinte, cara, essa questão da resistência ela pode vir de duas coisas. Primeiro, de um conjunto grande de experimentações prévias e de um alto nível de competência. E pode vir também de um alto nível de incompetência. Tá dos dois lados. A incompetência inconsciente te faz não enxergar possibilidades. Porque você acha que você está certo, independente de você não saber absolutamente nada. Agora, quando você também tem muito conhecimento, isso também te leva a entender limitações das coisas com uma clareza maior do que as pessoas normalmente entendem. Tá? Até porque normalmente você já passou por muito. Vou dar um exemplo das customs, tá? Qual que é o grande calcanhar de Aquiles das customs? Normalmente elas não têm um processo de engenharia tão bem elaborado. Elas são carabinas feitas no quintal, vamos dizer assim. Tá? Então, essa é a grande barreira deles. Então, quando a gente fala, por exemplo, de precisão muito alta, né, estupidamente alta, qual que é o problema? Não estupidamente alta. A ideia é a gente saber até onde vai chegar. As carabinas em geral, seja custom, seja qualquer uma delas, vão chegar no limite da sua engenharia, do seu processo produtivo. Se o processo produtivo for muito refinado, a engenharia for muito refinada, elas vão longe. Se o processo produtivo for simples e a engenharia for simples, elas não vão tão longe. Não, sim, então, mas essa não é a questão. Mas por esse é o jogo. Tem gente que se recusa a ver isso. O cara simplesmente fala assim, se você jogar esse argumento para ele vai falar assim, não, que engenharia, Leonardo? Elas são tranqueiras, são porcaria de precisão, não importa a engenharia, pode colocar um bando de alemão e japonês fazendo, que vai continuar sendo uma porcaria de precisão, Charles, e eu não aceito o contrário. Tem a ver com o estágio de desenvolvimento de competência, que eu estou dizendo. Se o cara não tem essa noção, ele não sabe, por exemplo, o que é a causa da precisão. Vamos falar assim, o que é a causa da precisão? Se o cara não entende sobre como funciona o mecanismo, se ele não tem esse conhecimento mais profundo,
questão da precisão passa a ser um jogo empírico para ele. É um jogo assim de tentativas e erros. E muitas vezes ele não tem nem consciência do que leva a uma precisão maior, a uma qualidade maior do equipamento. Às vezes a pessoa não tem essa consciência. E é isso que acaba criando esse tipo de resistência. Ele testou uma custom, não deu certo. Aí ele testou 2 custom, 3 custom, 4 custom, não deu certo. Ele fala, isso aqui não presta. Mas por quê? Porque ele não entendeu o porquê não deu certo. Quando ele entende o porquê não deu certo, ele começa a analisar de uma forma mais clara, a pessoa começa a analisar de uma forma mais clara as consequências de cada condição. Então, por exemplo, eu sei que quando eu tenho uma engenharia de primeira linha, com um processo produtivo de primeira linha, eu consigo entregar um equipamento mais preciso, mais ergonômico, mais equilibrado. Quando eu não tenho, é mais difícil isso acontecer. Numa tentativa e erro, pode ser que aconteça, mas aí vira 1 em 1 milhão. O cara vai absorver a partir do quê? Da experiência empírica, indução, que a gente chama. Ele testou 3, 4, achou as 3, 4 ruim, ele passa a assumir o quê dali para frente? Que aquelas 3, 4 são ruins. E aí tudo é ruim. Ele extrapola para o geral. Indução pura, Charles. O ser humano é uma máquina de induzir. Nossa cabeça é uma máquina de induzir. Como que funciona? Você experimenta 1, 2 vezes. Aí você cria o que a gente chama de preconceito. O que é um preconceito? Na verdade, você passa a avaliar tudo que se parece com aquilo a partir daquilo que você construiu nas suas experiências. É indução pura. Indução estatística. Olha, eu testei 4 custom, as 4 não agrupa do jeito que eu gostaria. Todas as custom não vão agrupar. Eu generalizo, todas as customs não prestam. Eu testei 4 carabinas X, nenhuma das 4 agrupou. Todas as carabinas X não agrupam. Porque você passa a ter estatisticamente. Agora, é que nem, olha, o cara testou 2 e 2, 2 agrupavam muito, 2 não agrupavam. Aí surge aquele cara que fala assim: cara, essa carabina você tem que dar sorte. Tipo assim, você tem que dar sorte. Tem umas que vai agrupar, tem umas que não vai. Tipo assim. Então, o cara começa a induzir as coisas a partir de experiências pequenas e não de um processo de reflexão e construção do conhecimento. E eu acho que isso é muito importante, distinguir esse processo empírico de tentativas e erros de um processo de realmente construção do conhecimento, do porquê das coisas. Quando você entende o porquê das coisas, você consegue analisar melhor as probabilidades de sucesso de algo. E eu acho que é isso que falta um pouco, esse aprofundamento. É porque é difícil também, Charles. Ivanilda, no caso de um atirador mais veterano, ele ter essa resistência a novos conceitos é problemático. Agora, e no caso de atiradores iniciantes que têm resistência a novos conceitos que eles nem conhecem? É pior ainda, né? Claro, com certeza. Quando a pessoa é mais um veterano, né, que está acostumado ali com o antigo e não é muito aberto não é informação, não é muito aberto à amplitude de conhecimentos, a gente ainda aceita, porque ele está acostumado naquele beabá. Provavelmente esses são do nível ali do meu pai, que só atiram no quintal, só atiram ali no sítiozinho e pronto. Então, para eles nem cabe tanta informação mais moderna, porque podem até confundi-los de um conceito que eles já praticam. Deixamos esses ali quietinhos, e é até bom não interferir, como eu não interferi na mira e não mexi, porque ele estava acertando, né? Deixei quietinho ali, nem ensinei ele como fazer, que eu preferi. Aí vem os atiradores, não digo nem iniciantes, de acesso a toda a comunicação, de acesso a estudos, de acesso a tudo. Tem um iniciante de uma idade nova e tem um iniciante velho, como eu. Sou um iniciante, porém numa idade mais avançada. Aí vem a diferença. Você está iniciando e você quer realmente aprender, ou você está iniciando só por iniciar? Eu acho que é essa diferença que muitos não levam. Você está iniciando num tiro, você tem que estar aberto, no mínimo, a entender o que você está fazendo, até por uma regra de segurança, né? Quando você fala de uma carabina custom, você fala de uma arma de fogo, você fala de uma Springer tradicional 4,5, aquela mais simplesinha, você tem que saber o mínimo do que você está fazendo. Então, você tem que estar aberto a conhecimento, tem que estar aberto a entender. Você tem que
pesquisar, vai ficar no mesmo ali a vida inteira? É tipo fazer um bolo. Tem gente que acha que colocar 2 colheres de fermento, o bolo vai ficar mais fofinho. Não, ele vai solar. É praticamente isso. Rondon. Tá mudo. Charles, eu gostaria só de comentar o que o Schutter acabou de falar. E vou dar um exemplo prático da minha vida. Eu já tinha testado o slugs em todas as minhas carabinas, praticamente. Principalmente as PCBs mais potentes e tudo mais. E não tinha... Gente, vocês estão ouvindo o Rondon? Ele está sem som, não tá? Não, tá ouvindo. Tô ouvindo. Não, tá sem som, Ivanilda. Tá ouvindo, Charles? Olha lá, o Leonardo tá sem som também, olha lá. O Leonardo tá, mas eu tô com som. Não, você, ninguém tá... Não, a gente não tá te ouvindo, Rondon. Não, falando sério, tá ouvindo ou não tá ouvindo? Eu não tô ouvindo o Rondon. Você tá ouvindo, Ivanilda? Eu tô. Então, deixa eu seguir. Ô, gente, vocês não, era pra zoar com o Rondon, cara. O problema é seu fone, Charles. O problema é o fone, Charles. O Charles não está ouvindo ninguém. Será que o Charles está ouvindo a gente? Acho que o Charles não está ouvindo a gente. Pois é. O Rondon estava quase convencendo. O Rondon, mas você não está ouvindo. Não tá. Se a Ivanilda confirmasse, o Rondon acreditava. Como, Ivanilda? Cara, deixa para próxima. Eu tenho uma dificuldade de mentir, Charles, absurda. É trollagem interna aqui. Não, gente. Eu começo a rir, gente. Não adianta. Toda vez que for uma pegadinha, eu vou começar a rir. Sem problema. Mas você quase caiu, vai. Se a Ivanilda falasse que não estava ouvindo... Mas calma. O roubo da bicicleta ainda vai virar à tona e vocês ainda vão cair. Então tá bom. Vai lá. Ok, vamos lá então. Vou recomeçando rapidamente. Então, eu tinha um preconceito sobre slug. Eu tinha testado slug em praticamente todas as minhas carabinas, principalmente as mais potentes, as PCPs e assim por diante. E eu não tinha obtido o resultado que eu gostaria de obter com os slugs. Então, eu entrei, né, igual o Schutter falou, não. Se eu testei em todos, testei vários, né, eu peguei 3 kits de slugs, dos mais variados, e não deu certo em nenhuma. Aí eu entrei nesse preconceito. Falou, não o slug, eu cheguei na seguinte conclusão: slug não é para mim. Tem pessoas que conseguem, mas slug não é para mim. E foi até no vídeo do nosso amigo Matheus Hoffman, o Cenoura, onde ele fez um react de uma live que nós fizemos, e eu, especificamente, falei dessa maneira que eu acabei de dizer agora, e ele foi muito respeitoso, ele colocou a visão dele, mas foi muito respeitoso, educado na crítica que ele fez. Aquilo me fez pensar, me fez refletir. E eu cheguei à seguinte conclusão: eu devo estar errado. Não é isso que eu estou pensando. Deixa eu dar uma chance, deixa eu estudar melhor e tudo mais. E, graças a Deus, o Charles criou essa série de slugs e carabinas custom. E está me abrindo a mente. E eu tenho certeza que eu vou encontrar, que eu vou ter ali o setup certo que vai me alcançar aquilo que eu espero. E já mudou totalmente a minha forma de pensar. Então, Schutter, você está certíssimo no que você estava falando aí. Então, existe sim esse preconceito de algumas pessoas que testam e não obtêm aquilo que elas querem. Pode existir o que você falou lá eu acho que essa carabina aqui deu certo, mas não são todas. E tem aqueles que realmente ralam, vão em cima, estudam, seja na teoria igual o João Lobo, seja na prática igual o Cenoura, que obtém o resultado que eles querem. Então, falta dessas outras pessoas, como aconteceu comigo, ir atrás, correr atrás igual eles fizeram. E é o que eu estou fazendo agora. Rondon, já que a palavra está com você, vamos passar para um assunto totalmente diferente. Na época da pandemia, antes da pandemia já existia, mas a partir da pandemia que começou a se tornar mais comum no tiro de pressão, algo que ajudou muito o canal. Eu confesso que o meu canal ajudou bastante. Numa época em que eu precisei fazer um investimento mais vultuoso em equipamento para uso do canal, essa atividade ajudou demais. Só que parece que
chegou o fim da era das AEAs, das ações entre amigos, das rifas do tiro de pressão. Antes eram poucas e rifas mais caras. Você via aí de rifa de 50, 100 reais a cota, saíam super rápido. Teve rifa do canal que saiu em 2 dias. Saiu em um dia já. Em um dia. Bateu recorde. Hoje, o que aconteceu? É o fim da era das ações entre amigos no tiro de pressão? Charles, você sabe, né? O pessoal sabe também, eu cuidei das AIAs aqui do canal há um bom tempo, e foi nessa época que, vamos dizer assim, estava bombando. O que eu posso te dizer é o seguinte, Charles, olha, quase que tudo que existe na nossa sociedade tem sua ascensão e queda. Podemos olhar, por exemplo, as civilizações na história passada da humanidade que tentaram dominar o mundo, vamos dizer assim. Tá? Vou usar, por exemplo, Roma. Roma dominou quase que todo o mundo na época dela lá, que até foi na época de Jesus. Então, mas ela teve a queda. Então, tem uma ascensão e queda. No caso das AIAs, naquela época que você começou com as AIAs aqui no canal, tinham poucas. Então, estava ascendendo. Tinham poucas, bombava por ter poucas, e as pessoas acabavam investindo bastante. Hoje, tem muita, mas muita IA. Eu não estou, sei lá, não estou em 1/10 de todos os grupos de IA que tem no Brasil. E olha, tem muito grupo aqui no meu WhatsApp. Você não tem ideia. Não tem ideia mesmo. E realmente, principalmente nesse ano agora, por conta de vários fatores, principalmente o financeiro, as AIAs estão indo longe, estão passando de meses. Tem AIA aqui, que eu acho que tem aí já quase 4 meses, eu acho que 4 meses, e não fecha. Mas isso por quê? Tem tanta oferta de AIA que quem vai participar acaba participando de 1 ou 2, mas tem 10, 20 outras que estão aí, e essa pessoa que antes, quando tinha só uma meia dúzia, comprava, adquiria ali uma cota de cada uma, já ajudava bastante, mas agora ela adquire meia dúzia de cotas, ela não está chegando a 10% de todas as AIAs que tem no Brasil. Então, ao meu ver, essa queda está acontecendo pela quantidade de AIAs que estão rolando. Tem canal, Charles, que tem mais de 5 AIA rodando ao mesmo tempo, para você ter ideia. Louco! Sim, mais de 5 AIA rodando ao mesmo tempo. Então, é muita AIA. E poucas pessoas para participar no momento que a economia está ruim, está muito ruim e, infelizmente, caminhando para pior. Bom, podemos passar para a próxima pergunta, porque o Rondon já falou tudo. Exatamente. Vamos. Leonardo, essa semana, eu vou contar para vocês rapidamente a historinha. Deixa eu até pegar algo antes aqui, peraí. Onde? Tá aqui. Eu estava assistindo um vídeo no canal do Jason, lá do Hobby Airgun, sobre a P35X. E lá pelas tantas, ele fala desse chumbo aqui. Ele fala, pô, esse chumbo eu comprei por acaso aqui, não sei quem fabrica, mas esse chumbo deu tão certo com a arma que eu achei incrível. Esse chumbo aqui... Star Barracuda. Starfire Barracuda. Tem um monte desses aqui. Eu nem sabia que isso aqui existia. Gente, vende muito aqui na minha região. Se não me engano, é argentino, cara. Tem um monte deles aqui. Brasileira, indústria brasileira. Isso aqui... Brasileiro? Sabe quem que... Ou pelo menos... Isso aqui... Sabe quem fabrica isso aqui, ô Leonardo? Quem comercializa? Porque aqui está a indústria brasileira. A empresa que faz chama Texul Industrial. Eu tenho alguns aqui que eu acho que na época que eles eram importados da Argentina. Sabe aquelas capas de carabina da Dax? Sim. Eles são bons esses chumbos. Eles são bons esses chumbos. Então, aí eu fui procurar, porque o cara falou, eu fui procurar, e não é barata essa lata de chumbo aqui. Não é barata. Aí, ó.
Isso. Aí eu entrei em contato com essa Dax e perguntei, eu falei, olha, eu tenho canal e tal, o pessoal tá falando bem desse chumbo, você não quer mandar uma latinha para eu fazer review dele, fazer uns vídeos e tal? Foram muito gente boa comigo, aí eu descobri que eles que comercializam os chumbos da marca Sniper. Sim. Eu tô Mas falando esses com o caras- Leonardo, ele tá mexendo lá nas caixas dele. Não, eu tô ouvindo você, eu tô de fone, não sei se você percebeu, eu tô Daí, te ouvindo, não mas eu muda quero te nada. mostrar as coisas, Leonardo. É. Daí ele falou assim, eu vou mandar para você os novos chumbos da Sniper. Eu falei, novos chumbos da Sniper? Eu conheço aquele chumbo tradicional da Sniper, aquele baratinho. Aí eles me mandaram. Vai vendo, ó. Vai vendo. Gente, é quase uma dúzia de modelos diferentes de chumbo. Tem desde chumbo mais simples até chumbo um pouco mais sofisticado. A gente assistiu isso acontecer com a Ripley. A Ripley já foi referência de chumbo barato de baixa qualidade. Hoje, Ripley é sinônimo de chumbo de qualidade. Hoje, Então, outra empresa, a gente está assistindo isso, QGK. Estão trazendo arma, começando a importar armas de melhor qualidade. E agora a Sniper está com uma linha de chumbos renovada, uns chumbos bem interessantes. Leonardo, como é que você que já acompanha o mercado de tiro de pressão brasileiro há tanto tempo, como é que você vê, por exemplo, essa renovação e essa melhora no portfólio de produtos de empresa que até então tradicionalmente traziam só produtos mais baratos, como a Sniper, a Dax com a linha Sniper e como a QGK? Charles, assim, como uma pessoa que trabalha exatamente nessa área de desenvolvimento de produto e estratégia, eu entendo isso como uma estratégia de reposicionamento, né? Você saindo da liderança em custo, onde o volume é grande, para uma liderança em diferenciação, onde você tem margens maiores, mas trabalha com volumes um pouco menores. O que eu percebo que está acontecendo no Brasil? A pessoa está sem dinheiro. Essa é a mais pura verdade. O pessoal está sem dinheiro, está comprando menos, e isso vem sendo um processo também que vem acontecendo já há algum tempo. E também temos a questão da qualificação do atirador. Nós temos cada vez mais pessoas mais qualificadas buscando uma coisa de melhor qualidade, mesmo que tenha uma quantidade menor, uma possibilidade de atirar menos. E aí isso tem levado a um grande aumento da demanda desses itens que são mais refinados, possibilitando que várias marcas mudem o seu posicionamento de um posicionamento de liderança em custo, onde você trabalha no volume, para um modelo onde você não precisa de um volume tão grande, mas com margens maiores. E para isso você precisa de um produto diferenciado, um produto que tem uma qualidade um pouco mais alta. Eu percebo que isso é fruto desse movimento. Primeiro, do pessoal um pouco mais sem grana, e segundo, o pessoal um pouco mais focado no tiro de melhor qualidade. Porque o sem grana, muita gente pode falar, mas isso não faz sentido sem grana, então o pessoal já está procurando mais barato. Não. O que acontece? Normalmente, pessoal, na economia, quando o pessoal começa a ficar sem grana, quem fica sem grana primeiro é o pessoal que já tem pouca grana. O pessoal que tem muita grana acaba não sendo tão afetado, porque mesmo que ele perca um pouco, esse pouco é muito pouco no contexto geral dele, a ponto de não mudar os padrões de consumo, mudar muito pouco os padrões de consumo. Já o pessoal que tem menos grana acaba ficando sem dinheiro para comprar aquele volume que comprava antes. Então, por exemplo, o cara que tem menos grana, o cara que ganha lá um salário mínimo e comprava 5 caixinhas de chumbinho, ele vai começar a comprar 2, 3. Isso diminui o volume desses itens de baixo valor agregado. E, em contrapartida, o pessoal que já tem mais grana continua comprando. Isso força os fabricantes a terem que mudar para um padrão um pouco mais alto também, para garantir que vão continuar tendo margens boas e um lucro bom.
Então eu vejo isso como um movimento natural de mercado por esse contexto. A qualificação do atirador somada com essa queda no poder aquisitivo, principalmente de quem ganha menos. Isso acaba forçando você a ir para um padrão um pouco mais alto de equipamento, um padrão um pouco mais alto de chumbinho para conseguir continuar mantendo margens adequadas, mesmo sendo um posicionamento já concorrido com outras fabricantes naquele local. Então, Ou seja, a crise está fazendo bem para o mercado do tiro de pressão, no sentido de melhorar a qualidade? Ajuda, a crise ajuda, porque tira o público de menor poder aquisitivo do mercado e força os fabricantes a lutarem pelo público de maior poder aquisitivo. É ruim, por um lado, porque você dificulta o pessoal de menor poder aquisitivo de entrar no tiro, de participar. Bom pelo lado da qualificação de mercado, entendeu? Porque o pessoal acaba tendo que migrar. Agora, eu acho também, Charles, tem uma outra coisa também que está acontecendo que eu acho que é muito interessante. O pessoal desses fabricantes está percebendo que investir, que é uma coisa que acontece muito no Brasil em várias áreas, que investir em equipamento é uma coisa boa. Então eu via muito desses fabricantes de chumbinho que trabalhava com um equipamento de qualidade baixíssima na produção, fazendo upgrade dos seus equipamentos de produção, qualificando a sua gestão. E isso ajuda muito, essa qualificação na gestão, esse investimento maior em equipamento de produção, a melhorar a qualidade dos produtos e também a diminuir custo. Porque quando você melhora a sua gestão e a sua qualidade de produção, você diminui desperdício, diminui seu custo. Ou seja, você ataca as duas frentes, você melhora a qualidade do seu produto e acaba diminuindo também os seus custos. Então é muito legal também ver que está tendo uma qualificação do empresariado local. Porque eu lembro há 5 anos atrás eu tinha discussão com alguns empresários locais que me dava até batedeira, cara. Os caras achavam que produzir de qualquer jeito, não estavam nem aí para investimento, era o caminho. E hoje não, hoje a gente já tem discussões bem mais saudáveis. Eu lembro de discussões que eu tive com alguns fabricantes, Charles, que o cara achava normal trazer carabina de $30 para vender no mercado nacional, e ele achava que o alvo dele devia ser carabina de $30, não devia trazer nada que custasse mais que isso. Entendeu? E vender caro aqui. Aí hoje não, hoje a gente já vê fabricantes tendo discussões do tipo, não, cara, o que a gente pode fazer para melhorar? Ah, acrescentar um custozinho aqui não vai ser tão ruim, não, é melhor para o mercado, né? Vai melhorar, vai aumentar minha margem no produto. Então o cara consegue visualizar já estratégias comerciais superiores a que ele imaginava antigamente, que era enxugar preço, enxugar preço, enxugar preço. Que na minha opinião, esse negócio de enxugar preço é coisa de gente burra. Nossa senhora, agora eu fui mal. Vamos lá. Para encerrar o episódio de hoje, Ivanildo, prévia da, como é que chama, gente? Retrospectiva 2024. Aconteceu agora, recentemente, o último torneio, né, que a gente organiza lá em Pindamonhangaba. Você participou de praticamente todos os torneios esse ano, a partir do segundo torneio, se não me engano. Eu comecei em maio. Esse ano, com idas e vindas, por conta daquela tua coisa de ficar mudando folga, você, no geral, participou muito mais de lives. Como que você compara hoje, com o começo do ano, a aceitação feminina no tiro de pressão, pelo menos nesse nosso meio? Entre pessoas que você conhece, entre pessoas que você atira junto no torneio, entre pessoas que assistem a live, porque teve um aumento no número de mulheres que prestigiam o meu canal. Aumentou. Eu fico feliz. Olha, Charles, tá naquele... no que eu acredito que você não pode desistir, né? Meio que, igual você falou, né, revendo aí, principalmente esse ano de 2024, eu tinha uma vontade muito grande de ir até o torneio e nunca casava uma possibilidade. Aí, quando se diz, né, quando o rato tem acesso ao queijo, já era. Então, quando me veio a primeira possibilidade, eu falei, agora é abraçar e não largar mais. Então, acho que é muita persistência. E é uma característica, novamente, né, de um ariano, ele, quando desafiado, correr atrás e não parar mais enquanto não vencer esse desafio. E esse ano foi um ano bem
bem diferente, bem exótico, bem, eu diria, a gente um ano muito atípico, né? Eu comecei o ano casada, estou terminando o ano separada, então é muita coisa ao mesmo tempo para administrar. Mas eu vou te falar, valeu a pena. Valeu a pena. Cada vez que eu insisti, que eu fiz uma bagunça aí nas lives, para que a live mudasse de acordo com a minha folga, e hoje a gente vê aí no chat tantas mulheres participando. Lá no torneio, quando eu conheci a Patrícia, ela ainda virou e falou assim: nossa, que bom que você está aqui, eu queria te conhecer, e ela não deixou mais de ir, né? Está indo em todos os torneios. Então, é muito bom sentir e ouvir de você que isso ajuda um pouco nós mulheres até falando no canal. Olha só, eu te digo que o ano 2024 é só gratidão, de muitas conquistas que eu adquiri nele, principalmente para o nosso universo feminino. É muita gratidão saber que a gente está conseguindo tocar, incomodar e, ao mesmo tempo, tá num local que é para todo mundo, seja adulto, criança, mulher, homem, e tá ali atirando e fazendo o que a gente realmente gosta. Me desloco pra caramba, todo mundo sabe, ando pra caramba para ir no torneio, às vezes me chamam de doida, pô, mas tem aí, já tem um sendo promovido aí, mas não é a mesma coisa. Eu acho que tem uma diferença muito grande. Então, gente, esse foi o episódio dessa semana. Esperamos que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentários, críticas, desabafos, deixa aí no campo dos comentários e a gente se vê semana que vem. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.